Fala, amigo do Bola Laranja, foi de basquete, foi de NBA. André Fantato no ar mais uma vez com vocês para mais uma edição do Curtinhas do Bola Laranja. Essa aqui é a nossa 16ª edição, onde vamos falar do resumo da semana 18 da NBA. Semana 18 que foram apenas 4 dias, né? Será da quinta-feira, dia 22, quinta-feira passada, até ontem, domingo 25. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias de jogos aí, semana um pouquinho mais curta, devido à pausa do All-Star Game. E você que está assistindo aqui pelo YouTube já está vendo, então aí, ó, aqui do meu lado tá Shai Gilgeous-Alexander aparecendo na imagem, e Oklahoma City Thunder, tá? Jogador da semana, time da semana, que eu começo falando já, lembrando a você para deixar o like, se inscrever aqui no canal, e se estiver ouvindo, né, essa edição do Curtinhos do Bola Laranja, não se esqueça também de seguir o nosso podcast aí no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, né, e se possível avaliar com 5 estrelas, obviamente para as plataformas mostrarem para outras pessoas que você está gostando do conteúdo, né, e trazer novas pessoas para vir aqui curtir os conteúdos do Bola Laranja. Começando então, pessoal, com o jogador da semana, né? Já que eu iniciei falando dele, Shai Gilgeous-Alexander, né? Que para muitos pode ser aí o MVP dessa temporada, tem chance. Acho que o Nikola Jokic está muito bem, mas é claro que o Shai Gilgeous-Alexander, desculpa, nome difícil de falar, né? Tem muita chance de vencer. Ele teve uma semana, né, semana 18 dele, foi muito interessante, tá? Foram 32,3 pontos de média, médias incríveis aí nessa semana 18. Teve 50% de aproveitamento na bola de 3, 8 assistências de média e um plus-minus de mais 25. Tá? Foram jogos importantes. Aí o Thunder venceu o Clippers, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas então o nosso jogador da semana, iniciando aí com os melhores e piores do nosso Curtinhas do Bola Laranja 16ª edição, é o Shai Gilgeous-Alexander, o canadense que está jogando demais. É um dos grandes nomes aí e que vai ficar por muito tempo sendo um dos grandes nomes da liga. Né? Realmente, além de jogar muita bola, né, ainda joga um basquete muito plástico, muito bonito, né, que a galera gosta de assistir. Certo? E continuando, então, no azul e branco e até um laranja ali, né, do Oklahoma City, o time da semana foi o time dele. Tá? Acho que não tinha muito como sair do Thunder, né? O Nuggets também fez uma semana legal, vou falar daqui a pouquinho. Mas o Thunder teve 3 jogos e 3 vitórias e uma vitória maiúscula contra o Los Angeles Clippers, né? Num confronto direto aí pela primeira colocação, ou as primeiras colocações da Conferência Oeste. Então o Thunder fechou essa semana um pouco mais curta, mas apesar de só 4 dias dessa semana 18, o Thunder jogou 3 jogos e venceu os 3. Então, num período curto aí, o Thunder sendo eleito aqui no nosso Curtinhas do Bola Laranja, 16ª edição. O melhor time, né? O time da semana, como a gente gosta de falar. Certo? Agora, pessoal, a gente tem que ir para o lado chato da coisa, já que falamos de coisa boa, né? Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder. Não vou falar que vamos falar de coisa ruim, mas vamos falar de coisas não tão boas assim, tá? E eu vou começar aqui com um jogador que amassou o aro na semana, que foi o Mikal Bridges. Mikal Bridges do Brooklyn Nets, ele que teve uma semana bem ruim. O Brooklyn Nets não emplacou nessa temporada, né? Já imaginava uma temporada abaixo, né? Depois de todas aquelas trocas, Kevin Durant, Kyrie Irving, né? Isso já aconteceu na temporada passada, as trocas, né? Mas essa temporada a gente esperava mesmo um pouco menos, mas eu acho que até fora do play-in ficou um pouco demais, vamos dizer assim. E o Mikal Bridges seria um dos nomes para puxar esse time aí, né? Mas as coisas não têm dado certo no Brooklyn e parece que vai ficar fora até do play-in. E essa semana ruim, né, semana 18 aí do Mikal Bridges, foi de um plus-minus de menos 21 nas derrotas do Brooklyn. Então, no tempo que ele esteve em quadra, o time teve uma média aí de ficar 21 pontos atrás do adversário e apenas 23% da bola de 3. Ele que é um dos melhores chutadores de 3 da atualidade, tá? E como eu sempre falo, pessoal, aqui, né, de vez em quando a gente acaba pegando jogadores de times que estão lá embaixo, né, jogadores que não têm tanta expressão assim, mas na maioria das minhas escolhas gosto de colocar
né, o jogador que amassou o aro da semana, ou seja, aquele que não foi bem na semana, para jogadores que têm nome, que têm responsabilidade, né, e não para novatos, né, enfim, jogadores que ainda não carregam esse peso na liga. Então, só lembrando a vocês de como eu faço essa premiação, que no caso é ruim, né? Então, é isso. Certo? Então, o Michael Bridges foi o jogador que amassou o aro na semana. E o time que amassou o aro na semana, pessoal, pelo amor de Deus, parece que essa temporada não acaba nunca para o Washington Wizards. O Washington Wizards, 3 jogos, 3 derrotas na semana 18. São 11 derrotas seguidas. Está com a pior campanha do leste, né? Segunda pior, mas uma vitória só a mais do que o Pistons, né? O Pistons tem a pior campanha com 8 vitórias e 48 derrotas. E o Wizards tem a segunda pior com 9 vitórias e 48 derrotas. Também, né? A gente sabia que seria uma temporada difícil para o Wizards, mas até com a chegada de Jordan Poole, né? Já falei isso aqui inúmeras vezes, a gente esperava um pouco mais. Mas, assim, o time tá muito mal. E deve ganhar o troféu aí do time que mais amassou o aro na semana, né? Lá no final da temporada, quando eu for fazer essa brincadeira. Porque tem aparecido aqui muitas vezes, né? E, enfim, a coisa tá bem feia lá em Washington. Então, mais uma vez, ficou aí o time que amassou o aro na semana, o Washington Wizards. Certo? Pessoal, agora vamos de volta para o nosso top 5 semanal, né? A gente que... eu fiquei aí 2 semanas sem fazer o top 5, né? Nas semanas de número 16, devido ao carnaval, feriado, não consegui me programar para fazer. E 17, como a semana foi mais baseada em All-Star Game, né? Acabei não fazendo o top 5, mas estamos de volta com o top 5. Antes disso, pessoal, lembretes importantes. Semana passada já teve sorteio do apoiador do Bola Laranja. O nosso querido Gabriel Tomé levou, né, o sorteio. Vai poder escolher um item lá na loja da NK Multimarcas, certo? E se você ainda não apoiou, pessoal, vá até o site apoia.se-bola laranja. Apoia.se-bola laranja e apoie o Bola Laranja, seja com R$1, com 2, com 5, com 10, o quanto você quiser já vai nos ajudar demais. Claro, lá tem os níveis explicando o que cada nível te dá direito, né? Então, de 1 a 10 você já participa do grupo de WhatsApp, de 10 a 19, vamos colocar assim, você já recebe a newsletter, já pode opinar para assuntos, e de 20 para cima já concorre aí ao sorteio, tá? Então, se você ainda não fez, faça, apoie a Bola Laranja, ajude a gente a continuar fazendo esse conteúdo de qualidade, certo? O link está aqui na bio do YouTube e também na bio aí do seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify, seja o Apple Podcast ou seja o Google Podcast. Beleza? Então, é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito e avaliar com 5 estrelas, pessoal. É muito importante isso pra gente, tá? Eu repito bastante porque é muito importante. É isso que faz o nosso conteúdo crescer e chegar para mais pessoas, tá? O like no YouTube e também a avaliação aí no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcasts. Vamos então ao nosso top 5 semanal, começando pelo 5º colocado, que teve uma queda aí de 4 posições, se a gente voltar lá na semana 15, né, há 3 semanas atrás, fiquei 2 semanas sem fazer, né, que é o Los Angeles Clippers. São 37 vitórias e 19 derrotas, é o 4º colocado na Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers, tá? Teve uma vitória e 2 derrotas na semana, caiu 4 posições, como eu já falei, né? Mas perdeu um pouco aquele ímpeto, aquele fôlego, né? Aquele time que desde aqueles primeiros jogos ruins com James Harden, né? A partir do 5º, 6º jogo do Harden, o time, né, desandou a vencer, não tem mais tido aquele mesmo ímpeto, né? Acredito que seja normal, o time cansa. Paul George mesmo teve uma lesão, ficou de fora do último jogo e deve ficar de fora do próximo jogo contra o Los Angeles Lakers, tá? Mas o mês de fevereiro do Clippers tem sido bem pior do que o mês de janeiro. Tá? Se a gente olhar em eficiência ofensiva, né, já que esse time é muito bom no ataque, caiu 13 posições. Tinha melhor eficiência ofensiva, se a gente olhasse para o mês de janeiro, e no mês de fevereiro é a 14ª melhor eficiência ofensiva. Difícil falar isso, né? Então, enfim, jogadores como Zubat, como Paul George, que vinham jogando muito bem, tiveram aí uma queda significante no aproveitamento de quadra. Então, é isso. Acho que o cansaço conta, o time também deu uma acelerada aí para poder agora administrar um pouco mais, mas tem que ficar de olho nisso,
né? E principalmente, pessoal, também ficar de olho no lado defensivo. O Clippers tem ótimos defensores, tá? Paul George, Kawhi Leonard, Zubat dentro do garrafão, enfim. E é apenas o 13º em eficiência defensiva no geral, tá? Aí falando a temporada toda, não tô falando de mês de fevereiro, de mês de janeiro. Eu acho que esse time poderia estar melhor nesse lado da quadra, certo? E nessa semana 19, se inicia hoje, né, dia 26 de fevereiro, tô gravando aqui no finalzinho da tarde, joga contra o Lakers em casa, Wizards em casa e Minnesota Timberwolves fora, certo? Quinto colocado, então, Los Angeles Clippers. Pulando, então, para o quarto colocado, Denver Nuggets. Denver Nuggets de Nikola Jokic. Vocês estão vendo na tela aí o Nikola Jokic, tá? O Denver Nuggets, que hoje tem 39 vitórias e 19 derrotas, é o terceiro na Conferência Oeste, teve 3 vitórias nessa semana 18, tá? Era terceiro no top 5 anterior, caiu uma posição, não é só pela semana 18, também pelas semanas 16 e 17, tá, pessoal? Então, não foi... A semana 18 foi muito boa, mas não estava muito bem ali na 16 e 17, por isso caiu essa posição. Teve uma ótima vitória contra o Golden State Warriors na noite de ontem, né? O Warriors agora passou a ser um time extremamente competitivo novamente, tá? Então, não dá para dizer que bateu em galinha morta. Não, o Warriors, apesar de estar em décimo, está jogando muito bem, né? E o Jokic no modo Super MVP. Não vou nem dizer MVP, é o Super MVP. São 3 jogos seguidos nessa semana que ele fez pelo menos 14 rebotes e 14 assistências nos 3 jogos, tá? Ontem acho que foram 16 rebotes e 16 assistências. Não vou nem falar de pontuação, mas só isso, cara, são números impressionantes. Por isso eu digo que vai ser difícil o Shai Gilgeous-Alexander batê-lo na briga pelo MVP. Quem sabe? Pode acontecer. Mas mesmo assim, é difícil. E o Jokic está jogando demais, tá? E acho que agora, nesse final de temporada regular, o Nuggets vai ter aí mais ou menos pouco menos de 30 jogos, né? Vamos colocar assim, 25 jogos mais ou menos. A gente vai, eu acho, é minha opinião, tá? Que o Nuggets deve acelerar mais nesse final de temporada, tá? Para poder, quem sabe, brigar pela primeira posição da Conferência Oeste e poder decidir sempre em casa, pelo menos contra os times do Oeste. Nessa semana, jogar contra o Sacramento Kings em casa, Miami Heat em casa e fora contra o Los Angeles Lakers. Essa é a semana 19 do Denver Nuggets. Pulando então para a terceira posição, pessoal, o Oklahoma City Thunder. Já dei um spoiler aqui do segundo, mas o terceiro é o Oklahoma City Thunder. Já falei bastante, né, do melhor time da semana, né, foi eleito o melhor time da semana, 3 jogos, 3 vitórias. Bateu um dos principais candidatos ao título, que é o Clippers. É um time que agora já venceu o mesmo número de jogos da temporada passada. São 40 vitórias e 17 derrotas. Na temporada passada ele terminou com 40 vitórias. Foram 40 vitórias e 42 derrotas. Então, tem ainda 25 jogos para jogar e já bateu o mesmo número de vitórias da temporada passada. Uma melhora absurda, né? Shai Gilgeous-Alexander jogando muito mais, a outra garotada, o resto da garotada jogando muito bem. Chet Holmgren entrou bem nesse time, enfim. E segue sendo um time top 5 na defesa e no ataque, tá? Então, acho que isso mostra o quanto esse time é bom, né? E vai brigar sim pelo título, acho que corre ali por fora, falta um pouco de experiência, a gente precisa ver como vai ser nos playoffs, mas está muito bem. E na semana 19 joga contra o Houston Rockets em casa, San Antonio Spurs fora e Phoenix Suns fora. Certo? O próximo é o segundo colocado, o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves que deu uma balançada ali no começo do ano, mas já voltou para o brilho novamente, né? Era o quinto colocado no nosso último top 5, subiu aí 3 posições então, né? Segue sendo a melhor defesa da NBA, sempre bom falar isso. E agora tem 40 vitórias e 17 derrotas também, assim como o Thunder, mas tem o desempate virtual, que é o que eles dizem, né? Como o primeiro colocado na Conferência Oeste, tá? Teve uma vitória e uma derrota nessa semana 18. A defesa não tem o que falar e o time precisa melhorar, procurar outras alternativas no ataque, né? E até estava lendo ali no site da NBA uma alternativa, né? Seria o jogo em transição, já que tem atletas, né? Jogadores rápidos, assim como é o Anthony Edwards, né? Um dos mais atléticos até aqui na liga. E o time só arremessa 12% de seus arremessos totais, né? Nos 6 primeiros segundos de posse de bola, ou seja, o que é caracterizado o contra-ataque, tá? Então, a maioria dos arremessos são depois dos primeiros 6 segundos, o que já não é caracterizado o contra-ataque, né? Claro que uma ocasião ou outra vai demorar 7 segundos, 8 segundos no contra-ataque, mas eles colocam ali uma média de 6. Então, talvez
né, correr mais a quadra, né, pegar o rebote, já correr rápido, tentar um ataque em contra-ataque, seja uma alternativa para esse time que não tem um ataque de meia quadra tão bom, né? Não é aquele time que tem o ataque de meia quadra brilhante. Vamos lembrar que a eficiência ofensiva do Minnesota Timberwolves é a 17ª melhor da liga, então não está nem no top 15, vamos dizer assim, certo? E essa semana, joga em casa contra o Spurs, em casa contra o Memphis, em casa contra o Sacramento Kings e em casa contra o Clippers. Então, 4 jogos em casa nessa semana, para quem sabe pisar no acelerador de vez. Beleza? E o primeiro colocado para a gente fechar aqui o nosso top 5 semanal, Boston Celtics, no nosso último top 5 era o segundo colocado, subiu uma posição, tem 45 vitórias e 12 derrotas, é o primeiro colocado no leste, primeiro colocado geral, foram 2 jogos e 2 vitórias na semana 18 e está com 8 vitórias seguidas, tá? Vai caminhando para ter a melhor campanha da liga desde o Houston Rockets de 2017, 2018, aquele time que encantava com o Chris Paul, né, com o James Harden, que teve 65 vitórias e 17 derrotas. Então o Celtics está no caminho para bater, né, para ter aí mais 65 vitórias ou mais nessa temporada. É o time que tem o melhor ataque, primeiro em eficiência ofensiva, e tem a terceira melhor defesa. Essa combinação, pessoal, é mortal, vamos dizer assim. É um time que está jogando o fino mesmo. O fino, parece que acertou nas contratações, né? Tem alguns pontos no clutch time, aquele momento decisivo, né, de jogadores que, principalmente o Jason Tatum, que não tem conseguido performar tão bem nesses momentos decisivos, né, jogos que estão ali com 5 pontos ou menos de diferença. Então, isso é um ponto de atenção. Mas eu diria que, no geral, o Celtics vem dando cada vez mais amostras, né, e vem dando passos importantes em direção a, quem sabe, o título da NBA depois de 2008 para cá, já são 14 anos, né? 16 anos, né? Desculpa, 16 anos. Então, o Celtics pode tentar vencer o título da NBA novamente. E se a gente olhar para a temporada regular, para a eficiência ofensiva, defensiva, é realmente o time mais forte até aqui. Playoff é outro campeonato, enfim. Mas esse time tem tudo para conseguir nesse ano. E, mais uma vez, é o primeiro colocado do nosso top 5. E nessa semana, joga contra os Sixers fora, o Dallas em casa e o Golden State em casa. Certo? Pessoal, então é isso. Chegamos ao final de mais um Top 5 semanal, mais um Curtinhas do Bola Laranja, né? 16ª edição. Espero que tenham gostado desse vídeo. Né? Fiquei aí 2 semanas sem fazer o Top 5, fiz o Curtinhas, mas eu fiz o Top 5. E o Top 5 está de volta nesse resumo aí de 15, 20 minutos na semana. Né? E manda pra gente lá no Instagram se você está gostando desse formato aqui, né? Tanto se você está assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, está ouvindo, enfim, para a gente saber se a gente está no caminho certo aí, a gente conta sempre com a audiência de vocês. Beleza? Obrigado, pessoal. Essa semana volto ainda com podcast, com posts no Instagram. Tamo junto e até a próxima. Valeu!